Bom dia, queridos irmãos. A gente fica feliz em poder estar aqui. O texto que desejo compartilhar com vocês, primeiro texto é o texto de Deuteronômio, capítulo 11, versículo de número 26 e 27. Deuteronômios, capítulo 11, verso 26 e 27. Diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje vos mando. Agora, Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua porta, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. Que o Senhor nos abençoe. Deus Pai, obrigado por esta manhã poder estar aqui com meus irmãos, com a tua igreja reunida neste santuário, e dá-nos a direção para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas por meio da tua palavra. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, baseado nesses dois textos, eu desejo falar-vos nesta manhã sobre casa abençoada ou família abençoada. A família que escolhe ser abençoada ou viver a bênção do Senhor, não é? Então, baseado aqui nestes textos. Ser bênção, irmãos, deve ser a intenção de toda a família cristã. Ser abençoada para ser bênção, sem dúvida, precisa ser a intenção de todos nós, enquanto famílias do Senhor, que servem ao Senhor, que buscam servir ao Senhor na igreja e no seu reino. Famílias assim, elas buscam ser bênção e ser abençoada. Acontece isto quando a palavra de Deus tem sido a orientação para as famílias. Quando se sentem necessárias, né, em buscar na palavra do Senhor a orientação para ser bênção. Exatamente isto que esses dois textos querem nos mostrar. Assim, irmãos, é que a palavra de Deus, a Bíblia, na palavra, nós temos orientações, determinações do Senhor para a família, para a igreja, e temos exemplos dos acontecimentos no passado que servem como referência para nós no presente, quando desejamos ser esta família abençoada na presença do Senhor. Exemplos, alguns que são citados por nós, e são muitos os exemplos, mas cito pelo menos 3. O primeiro exemplo é o exemplo da família de Eli, lá no Velho Testamento. A família do sacerdote Eli era para ser bênção, mas a falta de responsabilidade dos filhos de Eli fez-se maldição para o seu povo. Outro exemplo, ainda no Velho Testamento, contrapondo ao exemplo de Eli, é o exemplo de Ana e Eucana, pais de Samuel. E o pequeno Samuel tornou-se um homem de Deus, bênção para o seu povo. No Novo Testamento, nós poderíamos citar a família de Jesus. Mas quero destacar a família de Áquila e Priscila. Uma família que foi missionária e que foi bênção no serviço missionário do apóstolo Paulo. Então, 3 exemplos aqui, entre tantos outros, que nós podemos perceber o quanto é possível sermos famílias abençoadas e abençoadoras.
O livro de Deuteronômio, que é este que acabamos de ler, desses alguns versículos, registra as últimas instruções do pastor Moisés. Hoje é o dia do pastor, não é? E alguns pastores se destacaram na palavra de Deus, entre eles Moisés, Josué, não é? Profetas do Senhor no passado, o próprio rei Davi. No Novo Testamento vamos encontrar a partir de Jesus os seus apóstolos e homens que foram usados pelo Senhor, como Timóteo, Tito, que foram homens de Deus que pastorearam ao longo da história do povo de Deus do passado e que neles, mas principalmente no pastor supremo Jesus, nos espelhamos para prosseguir este ministério de orientar, capacitar e dirigir. E aqui o pastor Moisés, o grande Moisés, o líder do povo do Senhor, está reunido com o povo, com as famílias de Jerusalém, ou melhor, com as famílias dos judeus. Com as famílias dos judeus. Depois daquele momento de experiência no Egito, depois de passar pelo deserto, agora eles estão diante de Moisés, e Moisés diante do povo de Israel, antes de passar a liderança para Josué. No livro de Deuteronômio, nós vamos perceber e podemos acompanhar os discursos de Moisés às famílias de Israel nas planícies de Moabe, antes mesmo de atravessar o Jordão, antes da chegada à terra prometida, lembrando-os das leis e do poder de Deus. Moisés está lembrando a cada família reunida ali que haviam leis que eram determinadas por Deus para o seu povo, para as famílias de Israel. E ao mesmo tempo, ele estava trazendo à memória daquelas famílias a manifestação do poder de Deus ao longo da história de Israel até aquele momento. E o livro de Deuteronômio pode ser dividido em 3 grandes pregações que Moisés fez ali na planície de Moabe. A primeira pregação de Moisés aos israelitas traz à lembrança aquele povo os 40 anos de caminhada pelo deserto, em que as famílias puderam passar por aquela experiência até chegar à planície de Moabe. A segunda pregação de Moisés lembra ao povo de Israel, a importância que precisa haver no meio da família a palavra de Deus, que a família precisa dar importância à palavra de Deus, traduzida aqui por Moisés, por leis do Senhor, recebidas ali no Monte Sinai, e que deveriam ser ensinadas às gerações futuras, ou seja, aos filhos de Israel. Mesmo depois de alcançar a terra prometida, era necessário continuar ensinando. E a terceira e última pregação de Moisés aqui no Deuteronômio é trazer à lembrança as bênçãos de Deus, proporcionada aos filhos de Israel, como resultado da obediência de um povo. Moisés, irmãos, lembra a todos sobre a importância de reconhecer a santidade de Deus, reconhecer a fidelidade de Deus, as bênçãos de Deus, e passa à família de Israel ali reunida as advertências, para que eles pudessem, então, a partir do momento de observar as advertências, serem proporcionadas com as bênçãos do Senhor. Quando nós, enquanto família cristã, nos atentamos para as advertências, para as exortações, mas propriamente as determinações e as ordens do Senhor, registrada na palavra, nós estamos proporcionando a nós e a nossa família ser abençoada, para que as nossas casas sejam realmente casas abençoadas.
E hoje então, irmãos, enquanto família cristã, como cada um de nós família, e como a irmã dirigente bem destacou aqui, por palavra do próprio pastor Gelson, primeiro Deus, depois a família, na sequência a igreja, o reino de Deus. Com certeza, pensando nesta possibilidade da família voltar-se para o Senhor, da família voltar-se para si própria, para cada um voltando para os cuidados no interior da família e, na sequência, servindo ao Senhor no reino e na igreja, enquanto não chegarmos à nossa terra prometida, a nossa eternidade, não é? A eternidade com o Senhor. Deus quer guiar nossas vidas e nossas famílias. Assim como Ele desejou guiar a família de Israel, desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó, passando pelo Egito, pelo deserto, até a chegada à sua terra chamada prometida, Deus quis guiar aquele povo, aquelas famílias. Atravessando toda a história do povo de Deus, no Velho Testamento, chegando ao Novo Testamento, nós vamos encontrar este amor de Deus em favor do seu povo, a grande família de Deus, o seu povo. E Deus continua querendo guiar, ser o condutor, o orientador, o dirigente da sua família, da minha família, da família igreja do Senhor, até o dia em que Jesus há de voltar. Então, isto nós não podemos nos esquecer, que Deus é o guia das nossas vidas e das nossas famílias, consequentemente das nossas igrejas. Nossas famílias precisam escolher ser abençoada para ser bênção. Abençoada com a palavra, abençoada com as orientações, abençoada com a obediência à palavra, para ser bênção no reino de Deus. E para que então a minha família, a sua família, a família do irmão que está em casa, e que agora, reunidos, diante deste momento que estamos vivendo, difíceis, mas esses momentos difíceis, irmãos, não podemos deixar de lembrar que a própria palavra indicada pelo apóstolo Paulo a Timóteo já nos mostrava de que dias difíceis estariam vindo diante da face da terra como desafio para a família cristã, para a igreja do Senhor. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que sobrevirão sobre a face da terra e sobre a igreja do Senhor e as famílias cristãs dias difíceis. Os dias difíceis nos dias de Timóteo eram segundo a experiência daquele tempo. Ao longo da igreja, a história da igreja, tantos outros dias difíceis. E nós estamos passando pelos nossos dias difíceis. E sem dúvida vão permanecer, a igreja do Senhor vai permanecer passando pelos seus dias difíceis, até a volta do Senhor Jesus. Mas enquanto estamos aqui, e enquanto Jesus não vem, a minha família e a sua família, para receber a bênção do Senhor e ser bênção, é preciso, primeiro, obedecer aos mandamentos do Senhor. Que haja disposição de obedecermos os mandamentos do Senhor. É o que está exatamente aí no capítulo 11, versos 26 e 27. A bênção, quando cumprirdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno, que hoje vos mando. Eu ponho diante de vós, diz o verso 26, a possibilidade de escolher. E quando o texto diz, eu ponho diante de vós, mostra para mim e para você a soberania de Deus. O Deus que é soberano, o Deus que é o único que pode realmente colocar diante da família cristã, diante da igreja do Senhor, aquilo que Ele deseja, para guiá-la, para conduzi-la. Eu é que ponho diante de vós a possibilidade de escolher bênção ou maldição.
Como nós não vamos falar de maldição, nós vamos falar de bênção. No verso de número 27, nós veremos como ser abençoado. Mas quando eu vejo o verso 26, eu vejo que o Senhor está dizendo para a minha família, e para a sua família, e para a igreja do Senhor, que nós precisamos entender que nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Quando o Senhor diz que põe diante de nós a possibilidade de escolher ser bênção ou ser abençoada, e a maldição, Ele está valorizando para nós, ou mostrando para nós, esta liberdade de escolha. A escolha é sua. É eu que escolho. Deus nos mostra os dois caminhos. Como ser bênção, a partir da palavra do Senhor, dos ensinos do Senhor. A bênção, se obedecerdes. Ou seja, é a obediência que Deus quer. A bênção é se obedecer. Há uma condição aí. Se você quer ser uma família abençoada, para ser bênção, é preciso ter a disposição de obedecer. Meus irmãos queridos, a desobediência está presente na face da terra desde a criação do homem. O homem recebeu do Senhor a possibilidade de escolher e escolheu desobedecer. E ao longo da história da humanidade, quantos têm sofrido exatamente a consequência da desobediência? E nós, como famílias cristãs, entendendo que a desobediência traz consequências severas, consequências terríveis para a família, nós precisamos aprender a escolher obedecer. Porque obedecendo que o Senhor garante que receberemos as bênçãos. Obedecer aos mandamentos do vosso Deus. Ou seja, não é o mandamento de Moisés, não era o mandamento de Jacó, não era o mandamento de Abraão, nem de Isaac, nem de Davi, nem dos profetas. E nem seriam os mandamentos dos profetas futuros a partir de Moisés, mas o mandamento do Senhor, a palavra de Deus, que hoje te ordeno. Então, irmãos, obedecer não é uma questão de escolher, não é? É uma questão de obedecer mesmo, não é? É uma prática, precisa ser uma prática das nossas vidas, porque quando o Moisés está dizendo que é Deus que está ordenando, revela-nos a autoridade divina sobre a igreja do Senhor. Então, irmãos, eu e você como família, não é, que deseja ser abençoada e ser bênção na comunidade onde estamos, é preciso que estejamos dispostos a obedecer os mandamentos, obedecer a palavra, esta palavra que tem sido neste tempo tão relativizada, neste tempo tão distorcida até mesmo, em que pastores na mídia, homens que deveriam ser bênção na forma de dizer a verdade, distorcem e chegam até mesmo a tornar esta palavra de maneira vulgar diante das pessoas. E eu quero afirmar a você que está em casa e a nós que estamos aqui, ao povo de Deus, que a palavra de Deus é atual em todo o tempo. A palavra de Deus é atual em todo o tempo. E se a palavra de Deus é atual em todo o tempo, aquilo que Moisés diz ao povo é aquilo que Deus diz à igreja dele e às famílias cristãs neste tempo. Porque a sua palavra é atual. É este entendimento que eu preciso ter. Cuidado com o que você tem ouvido na mídia. Procure, como os irmãos lá no Novo Testamento, né? Da cidade de Bereia. A partir do que você ouve na mídia, leia a Bíblia e ouça o seu pastor.
para que você possa realmente entender a palavra de Deus como atual, verdadeira, autoridade divina para conduzir a minha família, a sua família, à igreja do Senhor. Portanto, irmãos, eu e você seremos bênção, sendo abençoado pela palavra e pela obediência à palavra. Capítulo 6, então, que foi o outro texto que lemos. O papel da família no ensino dos mandamentos. Ora, se eu tenho o mandamento do Senhor, ditados pelo próprio Senhor através de Moisés ao povo, e através da palavra que tem o alcance para a minha vida, qual é o meu papel enquanto família? O meu papel enquanto família é ensinar. Que, aliás, era este o papel do povo de Israel, da família de Israel no passado. E é exatamente por isso que Moisés está trazendo à memória daquele povo o compromisso. Olha o verso 4 até o verso 7 do capítulo 6. Diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ouve, ó Israel. É como Deus, por meio de Moisés, apelando ao coração de um povo. E Deus continua apelando ao coração do seu povo. Apelou nos dias de Moisés, continuou apelando ao longo da história do seu povo, e também continua apelando. Ouça o que o Senhor diz à igreja. No Apocalipse nós encontramos exatamente por 7 vezes este apelo, que a igreja precisa ouvir o que o Espírito Santo do Senhor diz à igreja. E o fato de aparecer 7 vezes não é por acaso. É que diante da história do povo de Israel, o número 7 dá um número de completo, perfeito. Então significa que nós precisamos de forma perfeita, plena, ouvir a voz do Senhor, dar lugar à voz do Senhor no nosso coração, enquanto igreja e família. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, ou seja, não há outro Deus, não há outro Deus. Ao longo da caminhada daquele povo de Israel, Moisés está lembrando, vocês passaram e venceram tantos povos que tinham outros deuses, mas o Deus que é o nosso Deus é o único. É o único. E estas palavras que hoje te ordeno, é novamente como lá em capítulo, primeiro que lemos, capítulo 11, expressando a soberania, a autoridade de Deus sobre a família. Crente, cristã, estarão no teu coração, irmãos, é o lugar, né, de abrigar a palavra de Deus é no nosso interior. No nosso interior, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas atitudes. Quando a palavra do Senhor está abrigada no nosso coração e na nossa mente, ela sem dúvida vai repercutir nas nossas atitudes enquanto família. Para ser bênção, para ser abençoada e ser bênção. Ou seja, deve ser aceita para depois ser ensinada. Deus me permitiu também trabalhar na área de educação. E eu tenho uma formação, além de teológica, educacional.
E uma das coisas, uma especialização na área de educação cristã. E uma das coisas que eu tenho dito quando falo deste tema nas igrejas, é que muitos de nós, famílias, estamos confiando à igreja a educação dos nossos filhos. Não é que a igreja não seja importante, mas a educação dos nossos filhos é responsabilidade da família. É esta experiência desde os tempos de Israel. E nós precisamos, enquanto esposa, enquanto pais, sermos responsáveis pela educação dos nossos filhos. E para que nós possamos educá-los na palavra, esta palavra, como diz aqui o texto, precisa estar aceita, recebida, entendida, obedecida, praticada por mim que sou pai, por mim que sou vovô, e eu, pela graça de Deus, fica aqui uma palavra muito gostosa de gratidão no meu coração. Deus me deu 2 filhos e 10 netos. É porque eu tenho uma filha do coração, não se espante. Mas eu tenho um filho que disse assim: pai, deixa comigo que eu vou te dar netos. Só ele tem 5. Os outros 5 estão distribuídos entre o outro filho e a filha do coração. Não é? Então, para a glória do Senhor e pela graça do Senhor, todos servindo ao Senhor, e a gente fica feliz. Gente, eu só tenho 46 anos de casado, então, né? Só isso. E 50 anos de namoro. Né? Ontem foi dia dos namorados, né? 50 anos de namoro. Mas com a graça do Senhor, conduzindo os nossos filhos, e agora eles conduzindo os filhos deles nos caminhos santos do Senhor. Pelo menos esta é a minha oração. Que assim aconteça. E naturalmente deve ser a experiência de todos nós. Cada um de nós sendo o instrumento do Senhor para conduzir os nossos filhos. E é exatamente isso que Moisés está dizendo aqui para as famílias de Israel. As ensinarás a teus filhos. Eu posso fazer a minha parte, porque Deus me colocou diante de vocês. Mas vocês precisam ensinar os seus filhos, ou seja, é o compromisso da família. Assim era nos dias de Israel. E dela falarás, ou seja, dar testemunho. Eu não posso falar de algo que não tenha experimentado. E dela falarás, ou seja, dar testemunho da verdade que se crer, daquilo que você tem recebido e tem crido, na sua casa, ou seja, no seio da família, andando pelo caminho, ou seja, testemunhando a cada momento, a cada caminhada, no deitar-te e levantar-te, significando perseverança no testemunho desta verdade. Irmãos, a prática da família de Israel era exatamente assim. Os filhos da família dos hebreus passavam tempo com os pais. Isso não só no Velho Testamento, como também se observa no Novo Testamento. Basta ver Jesus, né, aprendendo com José, não é, a função de carpintaria. Por quê? Porque participavam com os pais dos serviços. As meninas com as mães no lar. E os meninos com os pais nas atividades profissionais. Então, o fato de estar junto com a família, com os filhos, era uma oportunidade para que se cumprisse ali a ordem de passar aos filhos e às gerações futuras os mandamentos do Senhor. Hoje nós temos uma vida corrida, não é verdade? Hoje você tem o seu filho ainda jovem, adolescente, ele vai de manhã para a escola, à tarde ele vai para o reforço e à noite ele vai para o cursinho. Ele tem que arrumar um tempinho para jogar uma bola ou ir para a menina fazer alguma atividade esportiva. Eles estão tão ocupados, e hoje muito mais ocupado ainda, porque temos a mídia que os ocupa. E nós precisamos estar atentos para o tempo que eu preciso estar assentado com eles, para passar a eles o caminho do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o mandamento é para toda a família. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, nesta carta, o apóstolo está auxiliando os crentes a praticar de forma correta a vida cristã. Ele
auxilia os crentes a serem homens e mulheres que realmente pudessem praticar de maneira correta a palavra de Deus. E lembra a supremacia do Senhor, a soberania do Senhor, e que Ele é o Salvador por Jesus Cristo, e que somente através da fé, pela salvação, seríamos vidas transformadas para abençoar os nossos filhos. E quando escreve aqui a carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 18 até o verso 31, nós vamos encontrar também Pedro, vamos encontrar outros textos, não só do apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, falando sobre a relação que deve existir de amor, de companheirismo, o papel da esposa, o papel do esposo, o papel dos filhos, a relação de pai e filhos. Exatamente, não irritando a vossos filhos, diz aí o verso 21 de Colossenses 3. O que é não irritar? Não irritar não significa não disciplinar. Não irritar é saber a medida da disciplina. A medida da disciplina, a medida de orientar, a medida de fazer as coisas para que os seus filhos cresçam no caminho do Senhor. Então Paulo, ao escrever a carta aos Colossenses também, ele dá instruções voltadas para homens, mulheres, pais e filhos. Como fala também dos servos, dos senhores, a sua forma de se relacionar, a relação de companheirismo e submissão, verso 18 e 19, do capítulo 3 aos Colossenses. Os filhos sendo obedientes, porque isto é agradável ao Senhor, verso 20. E o apóstolo Paulo, não só ele, como outros, alertam aos filhos e aos pais para que sejam homens e mulheres servos na vida dos seus filhos, levando-os a uma disciplina correta na presença do Senhor. Portanto, irmãos, o apóstolo Paulo trata desta relação de amor na família, e que de uma forma semelhante, nós podemos encontrar na grande família de Deus, a igreja. Por isso entendemos que a igreja forte é composta de famílias fortes. Famílias que são obedientes e que servem ao Senhor. Portanto, queridos, uma família que escolhe ser abençoada para ser bênção é aquela que teme ao Senhor. Pronta para obedecer aos mandamentos. Ensina a palavra da verdade no seio da família. Escolhe esta palavra como verdade e ensina esta palavra. Famílias onde esposos, pais, filhos, exercem o seu papel na família, colocando os mandamentos do Senhor em obediência. Família abençoada é aquela onde Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, habita. Eu quero dar um testemunho para vocês, para concluir com esse testemunho. Eu sou fruto do culto doméstico. E quando eu olho exatamente o texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 7, eu vejo aqui a expressão do culto doméstico. E as ensinarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao noitar-te, ao levantar-te. Nós somos 5 filhos. Eu sou o mais velho. A minha mãe, hoje com o Senhor, meu pai também já com o Senhor. Minha mãe morreu com 88 anos, meu pai com 97. Meu pai pastor, muito ocupado com os trabalhos da igreja. E quando ele começou o seu ministério, ele ainda desejou se aperfeiçoar. Além do curso de teologia, ele fez faculdade de filosofia e direito.
ele veio para o Rio de Janeiro do interior aos 33 anos. Ele fez tudo isso depois dos 40, aliás, até os 40 anos. E depois dos 40 ele fez 2 faculdades. Depois de ordenado ao ministério. Então fica aí para vocês o desafio, né? Pois bem, então vocês perceberam que meu pai era muito ocupado. A semana toda ele estava fora de casa, ele só estava em casa o dia inteiro no fim de semana. Mas todos os dias, de segunda a sexta, com exceção do sábado, que meu pai estava, minha mãe reuniu os seus filhos ao redor dela para ler a Bíblia, contar-nos a história, ensinar-nos a orar e dar-nos a oportunidade de fazê-lo. Diariamente. Então, por isso eu digo que eu sou fruto do culto doméstico, assim como meus irmãos são frutos do culto doméstico, além do que a igreja pôde proporcionar a nós também. Então, irmãos, o culto doméstico é um instrumento de ensino da palavra de Deus. E é algo que, na leitura que tenho feito dos últimos 20 anos, não tem sido praticado de maneira a contento pelas famílias da igreja do Senhor. E eu penso que este é o momento que estamos vivendo, em que as famílias acabaram ficando dentro da sua própria casa, que Deus nos deu a oportunidade de resgatar exatamente a prática daquilo que Moisés ensinou ao povo, famílias reunidas em torno da palavra de Deus. Não só neste momento em que nós estamos transmitindo para a sua casa, meu irmão, mas outros momentos também. Procure estar com os seus filhos, procure estar com seu esposo, com a sua esposa, com até quem sabe netos, pessoas que estão dentro da sua casa, reunidos para o culto doméstico, para que você também possa ver, através do culto doméstico, frutos da sua ação na vida dos seus queridos. E para que possamos dizer como Josué, que veio substituir a Moisés: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora, experiência do povo que Josué está se referindo a eles, os deuses que serviram os vossos pais, além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem você vai servir. Se aos deuses que estavam dos amorreus, em cuja terras habitais. Aí ele encerrou este sermão, fazendo uma declaração de compromisso, que deve ser a minha declaração de compromisso enquanto chefe de uma casa, enquanto você, irmã, não é? A rainha do lar, a mamãe. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Que seja esta a minha prática, o meu intento, o meu desejo, de ser famílias abençoadas para abençoar, obedecendo os mandamentos do Senhor, ensinando os mandamentos do Senhor e servindo ao Senhor todos os dias de nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Obrigado pelos irmãos que estão em casa, ouvindo a tua palavra. Nossos irmãos reunidos aqui no santuário, vindo também para ouvir a tua palavra e cultuar o teu nome, assim como aqueles que estão em casa. Ó Deus, a tua palavra nos diz hoje o que fazer para sermos abençoados por ela e ser bênção no reino. É ouvindo, obedecendo e ensinando. Que seja assim, ó Deus, com a minha família, a família dos meus irmãos, a igreja do Senhor reunida neste lugar e em tantos outros lugares. Com a graça do Senhor, permita que nós sejamos homens e mulheres, servos do Senhor, famílias do Senhor, abençoadas. Que a minha casa e a casa dos meus irmãos sejam casas abençoadas para ser bênção no teu reino. Em o nome de Jesus. Amém.
Obrigado, irmãos. Você que está em casa. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será
que um dia te receber.